de quando há ausência do pai ou ausência da mãe, há uma ausência de modelagem. A graça e a paz, muito bem-vindo a mais um podcast Estação Família, esse podcast que tem trazido assuntos realmente relevantes para a família brasileira, tudo baseado na Bíblia e baseado nas dificuldades do dia a dia. Hoje recebo aqui duas pessoas maravilhosas que eu estou tendo a oportunidade de conhecer. Douglas, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado pelo convite. Ana. Olá, pastor. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Estamos aqui agora com uma adolescente de 19 anos que ainda não casou e nós temos um recém-casado aqui. E eu queria que eles se apresentassem, falassem um pouquinho da história deles. Vamos começar pelas mulheres, então, né? Isso aí. Ana, fala um pouquinho da sua história para nós. Bom, falando sobre o assunto paternidade, casamento e tudo mais, tenho 19 anos, né? Como o pastor falou, eu sou muito novinha, mas tenho intenção de casar, em nome de Jesus, em breve, se Deus quiser. Não tive um pai muito presente, né? O que tem, querendo ou não, afeta um pouco a questão da busca, né, pela pessoa certa, e você fica pensando, nossa, eu não quero que o padrão não se repita, né? Eu quero buscar alguém melhor e tudo mais. Então, eu cresci sempre com esse pensamento, né, de querer buscar alguém que fosse melhor do que aquilo que eu tive. E também de ser uma pessoa, né, que fosse melhor do que o exemplo que eu tive dentro de casa, né? Eu acho que isso também afetou muitas coisas na minha vida. O fato de não ter pai, questão de paternidade e tudo mais. Mas eu creio que Jesus, Deus é o nosso pai, ele se apresenta como pai. E cada vez mais eu tento enxergar ele dessa forma, né, com uma pessoa que vai me acolher e, como a gente estava conversando nos bastidores, né, ser realmente o meu pai. Eu acho que é isso. Que bom. E aí, Douglas? Bom, eu sou Douglas. Eu também acabei crescendo sem um pai presente. Durante muito tempo, acredito que eu me senti culpado. Acredito que todo jovem, quando é abandonado, ainda mais quando a gente é abandonado cedo, eu fui abandonado com 4 anos de idade. 4 anos de idade, meu pai saiu de casa, só pegou as malas, foi. E como se não houvesse uma vida ali que realmente dependesse dele. E durante muito tempo eu me vi culpado, como se eu fosse culpado da separação dos meus pais, do meu pai ter me abandonado. Eu sempre achei que eu que causei tudo isso. E quando eu casei, pouco tempo antes de casar, eu pedi perdão para meu pai e conversei com ele, falei todas as dores que eu sentia e eu resolvo hoje, e hoje eu quero fazer totalmente diferente de tudo aquilo que eu vivi. A pergunta que eu tenho para o pastor é a seguinte, pastor. Eu casei há pouco tempo, faço agora dia 5, 4 meses de casado, tá? E a pergunta que eu tenho mais importante, que eu acredito que seja mais importante é: qual que é o papel do pai, qual que é o papel dos pais, da mãe e do pai na vida de um filho, sabe? O que é tão importante assim? Ok. Vamos tentar responder segundo a luz da palavra. Quero agradecer vocês por ter aberto o coração e trazido um pouco da intimidade de você e entender que dentro da palavra de Deus a gente sempre vai achar um caminho. E esse Deus Pai sempre vai se revelar. Vamos trazer uma palavra que está em Gênesis 2, 24. Olha só, a palavra de Deus fala o seguinte: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, qual é a importância do casal? Porque quando isso é escrito, só tinha Adão e Eva. Então não tinha mãe e pai antes deles. Ok? Então por que Deus, antes de Adão e Eva ter os filhos, ele deixa um comando dizendo: olha, os filhos
deixarão pai e mãe e se unirão à sua esposa. Por quê? Porque Deus queria deixar um padrão de comportamento. Por quê? Porque aquilo que se pode ser modelado, se pode ter previsão de resultado. Então, dentro daquilo que a gente estava conversando, a grande dificuldade de quando há ausência do pai ou a ausência da mãe, há uma ausência de modelagem. Então, qual é, então, em primeiro lugar, a função, então, a responsabilidade, o papel dos pais em relação aos filhos? É manter essa unidade. É dar um destino seguro de como eu começar. É eu olhar para o meu pai e ter uma referência de marido. É eu olhar para a minha mãe e eu ter uma referência de esposa. Por quê? Porque esses padrões, entendeu? Deus estabelece, porque tudo aquilo que é previsível, os resultados também são previsíveis. Então, qual é a primeira chave que nós temos aqui? A importância de que eu tenho um compromisso com meus filhos de modelagem de casamento. Ok? Então, a primeira coisa é, ele deixa pai e mãe, ok? Então, ele tem o quê? Uma previsibilidade de resultado. Sim. Então, qual é o papel principal depois disso? Então, qual seria... Como que eu deveria criar meu filho? O papel da mãe e do pai é preparar o filho para casar. Muitas vezes, hoje, na sociedade moderna, nós estamos preparando filhos para ser ótimos profissionais, nós estamos preparando filhos para falar línguas, nós estamos preparando filhos para ter bons empregos, nós estamos preparando o filho para ter um bom caráter. Nós estamos preparando o filho para amar a Deus acima de todas as coisas. Mas nós estamos esquecendo que quando nós estamos no Gênesis, o que Deus nos ensina é preparar os nossos filhos para o casamento. Você já tinha conseguido ver dessa forma, Douglas? Na verdade, a gente sempre tem um pensamento, né, pastor, de que assim, eu saí da casa dos meus pais e foi só um momento onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu me tornei foi só o tempo. Eu só me tornei um jovem, eu nasci, me tornei uma criança, me tornei um jovem, me tornei um adulto, e foi só aquilo, me casei e saí da casa dos meus pais. A gente nunca enxerga. Na verdade, eu acho que por estar adormecido isso dentro da gente, né, de ser tão deturpado na sociedade hoje, o papel de um pai, o papel de uma mãe, às vezes, a gente vê hoje filho contra pai, pai contra filho, que também é bíblico, que a Bíblia fala sobre isso, e a gente nunca enxerga. Eu acho que a gente prefere não enxergar que, para mim, meu pai e minha mãe foi só para viver dentro da casa dele. É que a Bíblia fala o seguinte, que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento das pessoas. Então, não é que foi apenas uma passagem. Mas o diabo, ele é especialista em cegar. Mas tudo o que você precisa para viver o teu propósito, independente da situação familiar que você foi criado, Deus coloca o teu propósito dentro daquela realidade. Então, a primeira coisa é entender que eu preciso dar um padrão de referência. Esse é o papel dos pais. A segunda coisa é, eu preciso preparar o meu filho para o matrimônio. Ele precisa estar pronto. Então, não é que ele vai sair de casa, não, agora ele já tem um emprego, agora ele já formou e agora ele vai sair de casa. Não.
a saída de casa está condicionada a formar uma família. O Flávio Augusto, ele, dentro de umas falas dele, se eu não salvo engano, mas ele fala que a vida começa quando você constitui uma família. Sim. Então, olha a importância disso. Então, modelagem, primeira coisa. Segunda coisa, criar para casar. Sim. E olha o que fala agora 2 Coríntios 12, 14. Paulo dizendo, ele vai falar o seguinte: agora estou pronto para visitá-los pela 3ª vez, e não serei um peso para vocês. Pois o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Afinal, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Então, qual é o papel dos pais depois do casamento? É o quê? Visitar. É manter uma relação de visita, não mais como morador, não mais como uma interferência de ser mãe, uma interferência de ser pai, mas saber que a partir daquele momento ele é uma visita. E aqui Paulo fala, e eu não vim para trazer peso. Então, qual o papel dos pais? É saber que a partir do momento que o filho ou a filha constituiu uma família, agora você é parente. E agora você não vai à casa do seu filho como mãe apenas, ou como pai, mas agora você vai como visita. E aqui ele fala, olha, é pela 3ª vez. Isso quer dizer que existe uma frequência. Então não pode haver uma ausência, mas também não pode ser uma morada. E ele fala o seguinte, olha, eu vim, mas eu não vim para trazer peso. Então nós não podemos, como pais, quando nossos filhos casam, começar a interferir na vida deles, ao invés de trazer alívio, trazermos peso. Ao mesmo tempo, nós não podemos trazer um falso alívio, que é resolver os problemas inerentes que eles devem superar. Porque senão eu trarei um falso alívio e causarei um peso maior. Toda vez que eu ocupo o lugar de alguém que não é meu, eu estou prejudicando essa pessoa. Então, por exemplo, se você é casada e aí o seu marido não está desempenhando um papel dentro da sua casa, e de repente a sua mãe vai lá e começa a suprir as necessidades suas. Então agora ele joga futebol de segunda a sexta. E você está com uma criança nova. Ao invés de você resolver isso com ele, a sua mãe, por amor a você, por sensibilidade à situação, ocupa o lugar do seu marido. Aparentemente ela está fazendo um bem, não está? Sim. Só que ela está prolongando um problema. Era- E está tirando a oportunidade do seu marido de ser o pai presente no momento que ele tinha que ser presente. Ao mesmo tempo, você, como marido, a esposa talvez não dá atenção de fazer um almoço, fazer uma janta, dar uma atenção como prioridade por ser o marido. E, de repente, o pai gosta de cozinhar e toma as rédeas e traz esse filho para casa e fala, filho, olha, estou fazendo essa janta para você hoje. Nada disso tem problema se não for para trazer, ocupar um lugar que não é da pessoa. Sim. Tem sentido isso para você, Ana?
Faz sentido, sim. Eu acho que é exatamente o que você falou. Quando a pessoa ela tenta se encaixar aonde ela não cabe, isso gera problemas. Então, até uma pergunta, assim, como que eu faço para identificar isso? Que isso está gerando algum problema tipo, dentro da minha vida, dentro do meu ciclo? Até porque, atualmente, eu me encontro numa fase da minha vida que eu não sou casada, mas eu estou naquela fase também de estar amadurecendo, de estar crescendo, de estar querendo desbravar, conhecer coisas novas e ter também um certo tipo de independência. Então, a minha pergunta seria mais nesse sentido. Como que eu faço para identificar aonde que cabe, aonde que não cabe? Como que eu posso lidar com isso? Você fala dentro da sua casa? Dentro de casa. Dentro de casa, tem que entender que enquanto você não tiver a sua família, você tem que se sujeitar a permissão da sua mãe. Porque, no caso, o seu pai não está ali, né? Não. Entendeu? Então, as regras estão ali. Então, Deus sabe quando dar liberdade. E sempre coloca um tutor na nossa vida. É verdade. Sempre alguém com autoridade. Isso é um limitador de erros. Então, o que você tem que fazer? Se empenhar cada vez mais e entender que o objetivo de Deus é tirar você de lá preparada para casar. Então, quando você estiver preparada, aí você vai ter liberdades que virão com deveres. Sim. Ok? Certíssimo. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Ó. Gênesis 4, 3, 4 e 5. Então, o primeiro é dar uma modelagem. Sim. O segundo é criar para casar. E o terceiro é ter um ambiente dentro de casa que eles não precisam ter referências de fora. Porque Deus criou Adão e Eva para morar onde? No jardim. O jardim podia ter acesso de outras pessoas? Não. Então Deus ele criou para que as referências de Adão e Eva aos filhos ficassem naquele ambiente. Sim. E quando a gente não consegue fazer isso, nós vamos expor nossos filhos a referências externas. Verdade. E vamos ver o que pode acontecer. Olha aqui. Gênesis 4, 3. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então presta atenção. O mundo onde que nós estamos, ou nós vamos criar os nossos filhos de acordo com a referência da verdade de Deus, ou eles terão as referências externas. Então, como que eu tenho? Qual é o papel do pai e da mãe? Ensinar os nossos filhos que ele precisa ter uma conduta aceita por Deus. E aquilo que ele produzir, que as primícias sejam entregues e que os frutos da mão dele sejam aceitos por Deus. Então, olha o que acontece. Caim vem e faz uma oferta. E a Bíblia diz que Deus não aceitou nem Caim e nem a sua oferta. Isso quer dizer que antes da gente querer entregar qualquer coisa para Deus, nós temos que examinar o nosso coração. Não vai ser com atos, não vai ser com dízimo, não vai ser com oferta, não vai ser com caridade que Deus vai nos aceitar.
Ele vai aceitar pela nossa conduta. E o que será que fez com que Abel fosse aceito? Eu não posso saber exatamente, mas eu posso perceber a fidelidade de Abel. Porque enquanto Caim fala que deu uma oferta, a Bíblia diz que Abel deu as primícias. Então eu entendo aqui que Caim primeiro quis para ele, para depois entregar para Deus. Abel não. Abel foi fiel. E a Bíblia diz, aqui em Provérbios 3, honra o Senhor. Provérbios 3, de 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. E encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando você dá a primícia para o Senhor, você está honrando. Então, qual o papel dos pais? Modelagem. Criar para casar. E saber se apresentar. Explicar para os filhos que ele pode ter o maior sucesso que o mundo pode oferecer. Se aquilo ali não for aceito para Deus, ele vai ser rejeitado pelaquele que vai julgar a humanidade. Forte isso, não é, Ana? Muito forte. Já tinha parado para pensar que a responsabilidade foi sair do jardim? Olha as consequências na vida dos filhos. Lógico, eu estou fazendo uma analogia. Sim. Mas a responsabilidade de você colocar teu filho fora de um contexto da vontade de Deus. Fala, Douglas. Eu acredito que a gente parando para analisar é algo que tem o peso dos dois lados, né? Por exemplo, tem a família, tem os pais que realmente prepararam o filho para isso. Pô, preparei meu filho, ensinei como ser um bom homem, ensinei como ser tudo aquilo que eu sei. Ensinei como ser um bom marido, ensinei como ser um bom filho. E aí também tem a parte dos pais que só abandonaram, né? De que só acharam, é só é qualquer coisa. Vem tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Porque quando o filho, ele teoricamente, porque eu acredito que a gente entra no casamento nunca, não sabendo o que a gente quer fazer, mas sempre desejando melhor. Aí eu quero e eu preciso fazer isso aqui. Preciso ser o provedor da minha casa. Preciso fazer isso daqui. Preciso cuidar da minha esposa. Preciso amar minha esposa. Aquilo que o pastor falou, dentro da minha casa, dentro do reino da minha casa, é o espaço onde convive eu e minha esposa. É o meu recanto, é o meu convívio, é o meu refúgio com a minha esposa. Tudo que a gente tem que resolver, a gente resolve entre eu e ela. O externo não importa. Ou seja, se eu estou fora de casa, minha esposa é melhor. É incrível. Pode estar caindo o mundo dentro de casa. Eu e ela pode estar brigado. Minha esposa é melhor. E eu tenho certeza que a minha esposa é do mesmo jeito. Minha esposa é melhor. A gente resolve nossas coisas assim. Mesmo que no começo a gente tenha medo. Porque eu acredito que tudo que é novo é natural ter medo. Principalmente quando a gente acha que não foi preparado. Né? Isso daí, eu acredito que seja muito bonito, porque eu acho que nem para os pais seja fácil essa parte de se colocar no lugar. De saber o lugar que eu pertenço. Porque assim, eu vou te falar, não é a preparação, Douglas. Você nunca vai estar preparado para aquilo que você nunca foi exposto. Então, assim, eu tenho 4 filhos. Cada um foi um desafio. Mesmo eu e minha esposa sendo médicos. Então, tivemos inseguranças, tivemos medo, tivemos receio. Até hoje, quando tem algum probleminha. Então, não ache que as ausências ou a presença vai fazer muita diferença diante da exposição do novo. O que vai fazer a diferença diante das situações da vida é a fé em Deus. Não existe aprendizado naquilo que você não controla. Não existe segurança naquilo que você não tem poder para mudar.
Então, o teu foco tem que ser sempre a fé. É ela que vai te dar a direção. Sim. Porque você não controla o que vai acontecer com seu filho. Você não controla o que vai acontecer com a sua filha. Você não controla o que vai acontecer no seu casamento. Você não controla quanto tempo tem de cada um. Mas a fé permite você viver da melhor forma qualquer situação. Então, nós entendemos que temos que modelar, temos que criar para casar, temos que fazer com que eles saibam se apresentar. Primeiro, eles aceitam. E entender que Deus também vai querer as primícias, honrarão ao Senhor e trarão para eles uma multiplicação. Paulo, lá em 2 Coríntios, ele continua dizendo que não seria peso e que os pais entesouram para os filhos. Então, o que é entesourar para os filhos? Será que é deixar dinheiro? Isso também pode fazer parte, segundo o propósito de Deus para cada um. Mas é imputar valor correto. Então, uma das responsabilidades dos pais é trazer valor. Os pais entesouram para os filhos. E é por isso que Deus deixou a Bíblia, para que a gente saiba os verdadeiros tesouros aprovados por Deus. E se fosse falar, mas qual é o papel principal dos pais? Eu poderia usar essa frase que está em João 14, 9. Filipe pergunta para Jesus: Jesus, me mostra o Pai. Jesus responde: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Então, a maior função de um pai e de uma mãe, na minha opinião, é que eles ensinem os filhos a ter a certeza da paternidade de Deus na vida deles. Porque eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, eu não sei quanto tempo de vida tem minha esposa, eu não sou onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Mesmo eu sendo um pai vivo, eu não estarei com eles todo o tempo, mas Deus sim. Então, para fechar a pergunta, qual o papel dos pais? O principal é você ensinar seu filho a ter a paternidade de Deus real na vida deles. Porque daí, independente da estação do ano, independente do governo, independente da ausência ou da presença, paterna natural ou materna, independente das situações matrimoniais, independente do novo, Deus sempre estará presente como Pai. Sim. Faz sentido, Ana? Faz sentido. É uma coisa que você estava falando e até me fez refletir sobre essa questão dos pais, né, ensinarem os valores e tudo mais. Eu ouvi uma frase uma vez que falava assim: quando você tem uma cultura forte dentro da sua casa, quando os seus filhos eles saem e as referências, né, erradas elas vêm para até mesmo tentar contrariar aquilo que você ensinou para ele, é meio como se ele não conseguisse se desviar daquilo, né? Até a Bíblia fala, né, ensina seu filho o caminho que deve andar para que eles não se desviem. E eu acho que isso é um desafio muito grande para os pais, inclusive nos tempos que a gente está hoje, onde as influências elas vêm de forma muito rápida. E, às vezes, os próprios pais eles não acompanham essa questão, porque tecnologia, informação, chega tanta coisa que, às vezes, não tem nem aquele filtro, né? Que é aquela questão. Então, é aquela questão que, quando você tem uma cultura forte, você não vai se corromper, você não vai se deixar corromper. E não vai ter desvio de valor também, que você falou sobre essa questão. E, hoje em dia, uma situação que eu vejo, que acontece muito, é os jovens, sem referência nenhuma, nem de pai nem de mãe, e você vê as sequelas que isso traz para dentro da vida deles, às vezes na faculdade mesmo, hoje eu estudo, né? Então eu vejo que muitos jovens eles têm essa dificuldade de ter
os valores dentro deles, daquilo que é certo, daquilo que é errado, justamente por causa dessa falta de paternidade, falta de maternidade. E porque não tiveram uma referência dentro de casa, né? Por isso que tem o podcast. Exatamente. Por isso que tem a igreja. É verdade. Por isso que tem pastores. E por isso que quando Jesus partiu, ele falou: não vos deixarei órfãos. Então, Ana, Deus é justo e perfeito. Ele não deixará ninguém desamparado. Todos terão a misericórdia e a voz do Espírito Santo para ouvir. Agora, o que a gente faz quando ouve? Que a Bíblia diz, Isaías 1,19: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então nós temos que querer, nós temos que ouvir. É verdade. E aí nós vamos ter o melhor dessa terra. Deus, ele é bom e deixou para nós um livro para que a gente tivesse acesso à vontade dele. E eu me sinto honrado por receber vocês aqui. Espero ter ajudado nessa caminhada de vocês, cada um numa fase da vida. Verdade. E eu tenho certeza que daqui a uns dias nós vamos ter notícias boas do Douglas aí. Uma hora vai vir essa gravidez que ele está tão esperando, o casamento da Ana. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. E você que nos acompanha, uma honra poder também adentrar dentro da intimidade do seu lar. Lógico que de forma online, mas que essa palavra você reflita. Você que é casado, você que talvez está pensando em separar, você pode ver os traumas, as dificuldades que são gerados quando há a ausência de um pai, a ausência de uma mãe. E Deus te chamou para ser modelagem de casamento, ensinar o seu filho e sair da sua casa preparado para casar, com valores que fazem ele ser aceito por Deus e que os frutos da mão dele também sejam aceitos e de primícias pelo Senhor. E que quando ele se vê, ele pode falar: Deus vive em mim. Deus te abençoe. Uma honra mais uma vez.